E eu quero que você segure aí a sua Bíblia, levante ela para o alto. Quem trouxe a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Quem trouxe o celular como Bíblia, pode levantar o celular também. E diga com fé assim, repita com o bispo nessa hora: Senhor Jesus, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. E agora eu vou me alimentar da verdade. E ao abrir a tua palavra, a minha vida nunca mais será a mesma. Porque o Senhor tem coisas poderosas para falar a minha vida por meio da tua palavra. Eu estou aberto. A minha mente está aberta para receber a verdade. Que se cumpra a tua vontade, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Aplauda ao Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é fiel, amados. Deus é fiel. O tema dessa noite: vivendo pela fé sobrenatural. Repita isso: vivendo pela fé sobrenatural. Amém? Vamos iniciar o estudo dessa noite, sabendo que é o Senhor que está aqui, sabendo que nós estamos sendo conduzidos de forma perfeita pelo Senhor, lendo a passagem de Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz assim: abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus 11:1. Vamos compartilhar essa palavra. Eu louvo a Deus pela vida do nosso apóstolo, eu louvo a Deus pela vida da nossa bispa Rosana, por terem não só autorizado a minha vinda, como terem incentivado essa unidade, esse amor que une todos na nossa igreja, no nosso ministério. Obrigado, meu amado. Meu apóstolo, eu louvo a Deus pela sua vida e eis-me aqui para servir, para ombreá-lo nesse ministério. Estamos todos? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Que essa palavra edifique os nossos corações. Oremos a Deus. Pai amado e bendito, santo e poderoso, nesta hora, Senhor Deus, nós já confessamos e agora em oração nós ligamos na terra, porque dos céus o Senhor já disse sim, amém, para este momento precioso. Senhor Deus, como é bom estar na tua casa, como é bom, Pai, recebermos o alimento sólido. E nesta hora que não seja eu, mas seja 100% Deus, que eu diminua para que tu cresças, e que seja somente a tua voz, a voz do teu Espírito, a chegar a cada vida, a cada coração, para a honra e para a glória do teu nome. Assim nós oramos com fé e te agradecemos em nome de Jesus, e que todos digam amém, amém, eu concordo. Glória a Deus, aplauda mais uma vez ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, minha amada. Glória a Deus pela sua vida. Meus irmãos, para esse estudo, vivendo pela fé sobrenatural, vamos relembrar o conceito de fé com base nesse versículo de Hebreus. Fé, do grego, é pistis. Eu já percebi que a igreja de Itanhaém se identifica muito com a origem das palavras bíblicas. Eu ganhei uma Bíblia que tem a tradução hebraico, grego. É importante nós identificarmos a essência do conhecimento da verdade. Então a fé significa convicção moral, base para confiança com constância, acreditar com o apoio da razão, crença confiante na verdade. São definições que o grego traz para nós. Mas no latim também existe a palavra fide, que significa confiança, esperança, fidelidade ao objeto da fé. E buscando
uma definição que traduzisse a essência desse pensamento, eu trouxe aqui, fé é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nessa ideia ou fonte de transmissão. É a plena abstinência à dúvida. Isso é fé. Amém? E mais uma vez, ao reler Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós acreditamos que a definição que Paulo trouxe resume tudo isso, porque é dessa forma que Deus quer que nós vivamos. E meus amados, a vida focada na fé faz com que Deus manifeste coisas maravilhosas e surpreendentes. Ele nos chamou para uma vida de fé. Ele é soberano, Ele é todo poderoso, e Ele pode fazer o que quer, com quem quer, onde quer, quando quer e por que quer, e da forma que melhor aprouver a Ele. E Ele age de uma forma ainda mais profunda e intensa, quando Ele identifica na vida dos seus eleitos atitudes que sejam muito fortes, firmes, com base nessa fé, porque isso agrada o seu coração. Então, quando nós observamos os nossos filhos fazendo algo que agrada o nosso coração, nós ficamos tão felizes. Eu vi a alegria do casal ontem, ao verem o Lucas aqui sobre o altar, ainda com o pé cruzado assim, falando uma bênção para a glória de Deus. Cadê o Lucas? Passou aqui agora. Ali. Lindos. Parabéns, é isso mesmo. Ver aqui a Laurinha, a Ana Laura, ver os filhos dançando na casa do Senhor, não é um orgulho maravilhoso? A gente não se agrada de ver os nossos filhos servindo a Deus? Então Deus, o nosso Pai, Ele se agrada de nos ver nós, os seus filhos, servindo a Ele. Mas quando Ele encontra em nós atitudes de fé, aí Deus se agrada ainda mais. E Ele age de forma tremenda e poderosa. Então, nós acreditamos no que está escrito em Salmos 56:4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? A nossa confiança está totalmente nele, porque Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé, diga, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna o galardoador, o recompensador dos que o buscam. Então, quando Deus encontra atitudes de fé na vida dos seus eleitos, Ele galardoa, Ele recompensa, porque isso agrada ao Senhor. A nossa confiança tem que estar totalmente nele, amém? Ele nos chama para vivermos constantemente com a nossa confiança na fé totalmente ativada, porque existe um dom que Deus nos deu. Nós somos salvos pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus nos deu um dom, que é o dom da fé, diferente dos antigos, dos heróis da fé, que tinham uma fé poderosa para a manifestação de milagres. Deus nos deu o dom da fé, que é para a manifestação de milagres e também para a vida eterna, porque por meio dessa fé nós temos a vida eterna. Amém? É um dom poderoso. Agora, esse dom tem que ser ativado. Então vamos pensar juntos. Se Deus deu o dom da música para o nosso irmão Adriano, um dom que ele tem maravilhoso. Se ele não estudasse, se ele não levasse a sério esse dom, ele não teria condições de exercitar o dom que Deus lhe deu. Então, esse dom ficaria inativo. Ele tem o dom, mas não estaria ativo, não estaria pronto para ser desenvolvido. Assim, nós temos que desenvolver o dom da fé. O dom já está em nós, mas nós precisamos manter a nossa fé continuamente ativada pela confissão da palavra. Então, amado,
Manter um nível elevado de confiança na fé tem que ser parte do nosso modo de viver. Hebreus 10:35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Hebreus 13:6: assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Vamos afirmar então confiantemente nessa noite. Diga: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Glória a Deus! Você está ativando o dom da fé que Deus te deu. Você está mantendo a sua confissão em linha com a palavra e ativando este dom poderoso que Deus te deu. Interessante, não é? Muito semelhante à confissão do salmista, Paulo vem e afirma também. Mas, amado, para isso ser uma verdade, para não ser apenas uma resposta do altar na igreja, no culto, mas para ser algo que faz parte da nossa vida, é necessário nós mantermos uma chama acesa. E esta chama é a chama da perseverança. Nós não podemos perder o foco. Nós temos que manter os nossos olhos firmes no autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos nos desviar do foco. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos que a fé vai nos conduzir a coisas poderosas da parte de Deus. E nós não podemos permitir que os ventos, que as situações nos mudem a nossa direção. Existe um pensamento interessante que diz que para quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve. Mas para quem tem um foco, para quem tem um alvo, pode vir o vento que for. Ele ajusta as velas e se mantém na direção. Deus quer isso para nós. 2 Timóteo 2,12 está aqui. Nós recebemos essa palavra profética na virada do ano. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. O problema é que tem muita gente querendo reinar sem perseverar. Como diz o bispo lá no Rio, nem perseverou, já quer reinar? Segunda parte do versículo diz algo interessante. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Espera aí. Deus não vai nos jogar no inferno, nem tirar o nosso nome do livro da vida, não vai tirar a nossa salvação, porque uma vez salvos para sempre. Mas o que significa isso? Se nós o negarmos, se nós não mantivermos a nossa fé ativada, com a nossa confissão em linha com a palavra, nós não vamos ver o agir de Deus de forma poderosa na nossa vida. E assim como o povo de Israel, nós estamos sujeitos a andar em círculos no deserto da vida aí. Amém, amado? Então nós temos que manter o foco. Aquela caminhada poderia durar apenas 4 meses. Durou 40 anos no deserto. Amém? Então, amado, Isaías 40:31 traz uma coisa muito importante para nós. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Nós estamos falando de perseverança, nós estamos falando de manter o foco na fé. E Isaías vem, o profeta, trazendo para nós os que esperam. O que é esperança, amado? É esperar com confiança, é esperar com a fé ativada. Em quem? No Senhor. Não é no homem, não é no governo, não é na informação que você recebeu, é no Senhor. É no Senhor. Então esperar no Senhor é uma condição. Assim como perseverar é uma condição, se perseveramos, é uma condição para reinar. Se esperarmos no Senhor, vem consequências positivas, poderosas. Então, amado, esta fé ativada em Deus é a condição para que nós possamos viver de forma plena, forte e inabalável. E note bem,
você vai ter as suas forças renovadas, você vai subir com asas como águia, você vai correr e não se cansar. Mas a parte final é interessante, você vai caminhar e não vai se fatigar. Porque, pastor, muitas pessoas que já estão voando com asas como águia, já estão correndo sem se cansar, já estão num patamar superior de desempenho numa vida de fé, muitas vezes estão ali naquela situação de grandeza, de grandiosidade, e tudo isso foi dado por Deus, tudo isso foi manifestado por Deus, mas a pessoa já está num patamar, já subiu, já está voando, já está correndo, já está usufruindo dos grandes benefícios que Deus tem. É uma condição superior, você está entendendo? Agora, quando a gente fala da caminhada, vamos trazer aqui para o chão. A caminhada é o dia a dia. A caminhada são as 24 horas do dia, culto após culto, de glória em glória, de fé em fé. Amado, nós não vamos nos fatigar nesta caminhada, porque o nosso alvo é Cristo e a nossa fé está ativada nele. E por meio dessa caminhada, nós vamos chegar sim a patamares superiores, mas ainda que tenhamos que caminhar um pouco mais, nós vamos fazer isso por meio da fé. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino, diga essa palavra com o bispo, inabalável, amém, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então aqui mais uma revelação. O Senhor quer que nós vivamos de modo totalmente agradável, com reverência, com temor, neste reino inabalável que Ele mesmo nos outorgou. E isso só é possível por meio de uma fé ativada, que é a base da graça de Deus que Ele nos revelou. Então, para viver uma vida, um reino inabalável, para você servir a Deus de modo agradável, tem que ser por meio da fé com base na graça de Deus. Não adianta querer também misturar outros pactos. Temos que ressaltar isso. A nossa confiança está no ressuscitado, no Jesus vivo, predestinador, que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos ama com amor eterno, que pegou os nossos pecados e encravou na cruz, nos perdoando para sempre. E nos trazendo para o reino do Filho do seu amor, nos assentando com Ele em lugares celestiais, perfeitos em Cristo, aleluia. Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele fez isso, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A obra de Deus é perfeita, Ele nos trouxe, agora não somos mais nós quem vivemos, nós trazemos a imagem do celestial, amado. O apóstolo está pregando sobre isso na sede. Nós estamos num corpo carnal, que não se converte, que volta ao pó, mas nós trazemos a imagem do celestial. Nós estamos refletindo a imagem, nós somos imagem e semelhança de Deus. Não somos deuses, somos com letra minúscula, mas soberano somente Ele. Mas nós trazemos a imagem do que é celestial. E nós temos que manter essa fé ativada. Foi Ele que fez essa obra. Não somos mais nós quem vivemos. Ele, Cristo, Jesus Cristo, vive em nós. Aleluia. Cristo vive. Então Ele imprimiu em nós esta imagem, a essência da eternidade. Ele se entregou por nós para nos dar vida eterna, para vivermos por fé nesta terra. Então, nessa primeira parte da mensagem, amado, eu quero que você entenda as dimensões da fé que Deus quer que nós vivamos. Entenda, nós precisamos ouvir. Ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é ovelha, diga amém. Olha aí, ó. A voz do pastor reúne as ovelhas. A voz do pastor espanta os lobos também. Então, a ovelha ouve. E a ovelha obedece. Porque é a voz do pastor, é a voz de Deus. Então, além de ouvir, nós temos que obedecer. Obedecer de qualquer forma, por obrigação, por imposição? Não.
com confiança. E nós precisamos manter esta confiança, manter essa obediência, através da perseverança, esperar no Senhor com confiança ativada. Essas são as dimensões da fé. E sabe o que acontece quando a gente ouve, obedece, confia e persevera? Impossibilidades humanas se transformam em fatos reais. Aramantaramanás. Qual é a impossibilidade na tua mente, na tua vida, amado? Qual é a impossibilidade que você pode, talvez, se deparar? Ela pode se transformar em fato real. E saiba de uma coisa, Deus quer transformar essa impossibilidade em fato real. Deus quer e pode transformar essa impossibilidade em fato real agora. Mas eu não posso crer por você. A tua fé agora tem que estar ativada, amado, de uma forma sobrenatural, porque o tema de hoje é vivendo por uma fé sobrenatural. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Deus quer manifestar coisas impossíveis na nossa vida. Ele é o Deus dos impossíveis. Nós faremos o que é possível. Jesus Cristo, quando foi até o túmulo de Lázaro, ele era amigo de Lázaro, ele se emocionou, ele chorou, e ele disse algo muito interessante. Ele falou: removam a pedra. Por quê? Se ele tinha poder para ressuscitar Lázaro? Porque ele esperava que os homens fizessem a parte deles, o possível. E depois de ressuscitar Lázaro, que já cheirava mal depois de 4 dias, ele saiu de lá igual uma múmia. E ele mais uma vez fala: desatai-o. Se Jesus teve poder para ressuscitar Lázaro, além de tirar a pedra, ele também teria poder de tirá-lo desatado. Sabe o que ele quis mostrar? Que muitas vidas estão amarradas, amado. Muitas vidas estão ainda presas e não conseguem se mover porque não estão livres para viver o melhor que Deus tem para elas. E Deus quer que nós, com a nossa confissão de fé, tiremos as atas, para nós podermos viver em liberdade aquilo de maior e melhor que Ele tem para nós, que é o sobrenatural. E amém, aplauda ao Senhor, louve a Deus. Aleluia. E Ele quer que nós vivamos o sobrenatural, e eu repito uma expressão que usamos aqui ontem. Amado, nós temos que perceber o sobrenatural como natural na nossa vida. Nós temos que ter coisas sobrenaturais no nosso cotidiano. Tem que se tornar normal. Os nossos testemunhos têm que ser muito maiores, a quantidade de testemunhos, do que as nossas petições. Nós temos muito mais motivos para agradecer do que para pedir. Nós temos aqui, amado, se formos ouvir os testemunhos dos irmãos, eu tenho certeza que nós vamos ficar aqui com muita alegria a noite toda. Amados, isso tem que ser normal na nossa vida. Por onde você for, onde quer, receba isso. Estamos falando de uma fé sobrenatural. É dessa forma que Deus quer que nós vivamos, amém? E agora, entrando então na segunda e última parte da mensagem, Deus inspirou o meu coração com algumas atitudes que agradam a Deus. Porque nós já entendemos que sem fé é impossível agradá-lo. Já entendemos quais são as dimensões da fé. Nós vamos ouvir, obedecer, confiar e perseverar para o seu sobrenatural se manifestar. Mas quais são, bispo, as atitudes que mais agradam a Deus na vida de quem vive pela fé? Que somos nós, cristãos. Fomos chamados para viver por fé. Agora, quais são as peculiaridades desta vida por fé que mais agradam o coração de Deus? Porque viver por fé é uma expressão bastante ampla, bastante genérica. Existem atitudes específicas que Deus também espera para que nós possamos viver com base nesse sobrenatural. E eu recebo isso para a minha vida. E eu profetizo isso sobre a vida da igreja e daqueles que serão alcançados por essa gravação. Primeira atitude que Deus espera na vida de quem já vive por fé, amado. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de moderação. Coloque aí o título, amado, por favor. O medo, a dúvida e o negativismo roubam o entusiasmo da vida e cancelam as promessas de Deus. Livre-se deles para sempre. Não é para colocar amassado dentro de uma gaveta e deixar lá esquecer para um dia você encontrar. Não. É para você se livrar. É para você botar fogo nisso, destruir, eliminar. Medo, dúvida e negativismo são os maiores inimigos da vida de alguém que quer viver o sobrenatural, por fé, pela fé sobrenatural. Então, amado, inseguranças, a aflição, a angústia, a ansiedade. Olha, hoje existe um surto de doenças da alma, e uma delas é a depressão. Nós temos visto muitas pessoas, por causa de uma má consciência, sendo levadas a um processo constante de depressão, dependendo de ansiolíticos para viver. Nós recebemos, semana retrasada, 15 dias atrás, um testemunho de uma irmã, por meio do programa da rádio, e ela dizia assim: bispo, eu participei durante alguns anos de diversas denominações legalistas, e eu recebia uma pressão, uma condenação, uma acusação tão grande na minha vida. Eles me obrigavam a fazer coisas porque eu esperava crescer em termos ministeriais, e eles exigiram que eu fizesse cursos, e eles me cobravam de uma forma tal, e me humilhavam, e eu ficava debaixo de uma condenação, e eu não me apercebia aquilo, eu me sujeitava àquelas coisas. Chegou ao ponto, bispo, de eu adoecer. E quando eu fiquei doente, ninguém foi me visitar. Bispo, eu comecei a tomar remédio controlado, eu comecei a ficar com síndrome do pânico. E ela foi contando, e no final ela ficou em cima de uma cama, fruto de uma depressão profunda, totalmente abandonada e ridicularizada por aqueles que eram chamados líderes espirituais. Estou falando de uma ovelha de Jesus, que tem um chamado para servir a Deus, mas que foi submetida a humilhações, a bullying, a perseguições, dentro de um lugar que se chama igreja, que isso não é igreja, e ela hoje está em cima de uma cama sofrendo de problemas psiquiátricos. Ela se autodenomina: eu sou uma pessoa difícil de conviver. Eu já desejei a minha própria morte para cessar esse meu sofrimento. Eu não tenho mais ninguém por mim, porque até os meus parentes, os meus familiares me abandonaram, porque eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje, por causa desse sistema que me tornou deprimida. Você percebe, amado? Muitas pessoas estão sofrendo, estão querendo a própria morte, porque estão com medo, estão ansiosas, estão com dúvidas, estão inseguras com relação ao futuro, estão presas às coisas da carne. Nós precisamos nos livrar totalmente desses sentimentos, desses pensamentos, amado, porque esse é o maior inimigo da fé. O servo de Deus, que nasceu de novo do Senhor, não vai andar com medo, não vai andar inseguro, não vai andar com negativismo, com dúvida, com ansiedade. Vai andar com entusiasmo, porque ele não quer que se cancelem as promessas de Deus na sua vida. Amém? Por isso, vamos para o segundo ponto. Para viver o sobrenatural de Deus, para viver uma fé sobrenatural, tenha uma confissão que ativa a fé. Nossa boca é uma trombeta, e daqui tem que jorrar água pura, porque dentro de nós tem a fonte da água viva, que é o Espírito Santo de Deus, e dos nossos lábios tem que sair palavras de fé e de verdade. E aí você está na sua caminhada, porque os que esperam no Senhor caminham e não se cansam, não é isso? Alimentação da palavra, estão caminhando lá, e de repente tem uma pedra e você tropeça, e ao invés de amaldiçoar a pedra, ou de dizer aquilo que vem à sua mente, você vai dizer: glória a Deus por essa pedra. E eu vou em frente, porque um propósito tem, amado, para firmar os teus passos, para poder fortalecer, para você se observar melhor o caminho que você está andando e não tropeçar nesta ou naquela pedra. Deus tem sempre um plano perfeito. As situações que a gente vive são grandes oportunidades de Deus manifestar o seu poder. Não são para a morte, não são para a vergonha, não são para a humilhação do povo de Deus. Não. Isso lá na lei.
A pessoa está passando por uma luta, está doente, está isso, está em pecado. Está com encosto. Não sei o que, tem que lavar, tem que passar no corredor de sal e tem que fazer uma oração dos 318 com não sei mais o que. Do desencapetamento total. Não existe isso. As pessoas são enganadas pela falta de conhecimento. Nós vivemos pela fé, o Espírito Santo está em nós, situações, adversidades surgem. A Bíblia não fala que Deus nos livraria das aflições, mas Ele fala para nós termos o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu por nós. Ele nos dá a ferramenta para nós vencermos, amado. E na caminhada, glória a Deus, na caminhada, nós vamos usar essas ferramentas. Nós vamos manter a nossa confissão para ativar a fé, seja qual for a situação, amado. Pode vir alguém contra você, pode do nada alguém quebrar o teu carro, ou acontecer como aconteceu conosco, de nós na véspera de virmos para cá, uma expectativa positiva, um planejamento, né? Já embasado em toda essa revelação, e o carro quebra. Na hora, o pensamento natural é de ira. Nós somos humanos, mas nós somos tentados. Mas eu fiz um esforço, eu falei, não, a minha mente é de Cristo, eu não recebo isso. Se isso for um ataque, está repreendido. Se isso for uma circunstância para tentar me entristecer, não vai conseguir. E eu fui lá conversar com o meu mecânico, e eu dei um abraço nele. E aí, Rafael, como é que vai, meu amado? Glória a Deus pela sua vida, não se preocupe. Ele estava nervoso, porque ele sabia que eu ia viajar, eu comentei com ele. Ele é cristão. E aí, ele, bispo, calma, meu amado, acalma o teu coração, vamos orar. Senhor, esse carro aqui o Senhor me deu, é para te servir, isso está cooperando para o meu bem, de alguma forma eu vou colher o fruto disso. Que o Senhor use a vida do Rafael e de quem quer que seja para consertar esse carro e que venham os frutos. E descansei e lancei nas mãos de Deus. Eu sei que até a véspera de vir para cá eu não tinha como vir. Mas eu também agradeço, louvo a Deus pela vida da minha mãe, né, que é uma pessoa importante nas nossas vidas, que me abençoou. Olha, pega meu carro e vai com meu carro. Um pouquinho mais apertado, um pouquinho menos confortável, mas não tem problema. Viemos em segurança, estamos aqui para ter vitória. Amém? Glórias a Deus. Deus me abençoou com uma mãe e me abençoou. Daí, está resolvida a situação. Eu precisava ficar angustiado, ficar ansioso, ficar desesperado? Eu precisava ligar para o pastor? Eu não liguei para o pastor para falar isso. Eu compartilhei com ele ao chegar aqui. Já estava, né, tudo administrado, graças a Deus. Pastor, olha, eu não sei mais como é que eu vou, porque o carro quebrou e tal. Ó, dá teu jeito aí, usa tuas milhas aí, me leva e não sei o que. Esposa, vamos ver como é que a gente faz. Já pensou? Não, vamos... Deus está no controle, chegamos a ver algumas opções, né? Mas Deus providenciou tudo, estamos aqui, e olha só o que Deus tinha preparado para nossas vidas, né, esposa? Estamos aqui usufruindo dos benefícios. Se estivéssemos ansiosos, chegaríamos aqui tão cansados, chegamos cansados fisicamente da viagem que foi longa, mas angustiados, sabe aquela coisa? Não adianta. Deus está no controle, nós temos que manter a nossa confissão em linha com a sua palavra, amém? Confissão que ativa a fé. 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, de vez em quando esquece da gente. Quem fez a promessa é... E Ele é fiel e Ele sempre vai agir em teu favor, amado. Todas as coisas cooperam para o teu bem, amado. É a fé sobrenatural que tem que fazer parte da sua vida. Sabe assim, não é o teu bem que você acha que é bem. É o bem de Deus na tua vida. Todas as coisas juntas estão trabalhando para que o bem de Deus se cumpra na tua vida. Porque às vezes você quer muito uma coisa, mas Deus quer outra melhor ainda para você. Você fica focado naquilo que você quer. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Todas as coisas cooperam para o bem. Então vai cooperar para aquilo que eu quero? Não. Vai cooperar para aquilo que Deus quer. Então esteja aberto para o melhor de Deus. Amém? Terceiro e antepenúltimo ponto. Obedeça a Deus sem questionar. Obedeça a Deus sem questionar. Meu irmão, minha irmã, ao entendermos a vontade do Senhor, nós temos que aprender a obedecer e a correr os riscos da fé.
existem alguns riscos que somente quem vive pela fé sobrenatural está pronto para correr. Porque a lógica humana diz que não. Porque as pessoas com vozes enganadoras dizem: tá doido? Não faça isso. Mas Deus está dizendo para você fazer, porque é um alvo que Ele estabeleceu para você. Você está entendendo que é a vontade dEle, não a sua. Então você tem que avançar. E você tem sim que obedecer e não questionar. Hebreus 11:8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Deus mandou: levanta-te, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele obedeceu na hora, ele não ficou: mas Senhor, será que eu vou conseguir comer, beber? Será que vai ter um lugar para eu dormir? Será que alguém vai me receber bem lá? Será que o carro vai funcionar? Não vai? Não, ele pegou e foi, sem questionar. É isso que Deus espera de quem quer viver pela fé sobrenatural, amado. Uma obediência sem questionar. Atos 8:26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Deus estava falando para um servo, Filipe, para ele ir para um lugar deserto, para um lugar onde o povo ali era hostil, onde existiam situações perigosas, difíceis. Sabe o que Filipe fez? Se levantou e foi, sem questionar, amado. Ele se levantou e foi. Meu irmão, minha irmã, se Deus mandar, ainda que você esteja caminhando, você vê um precipício aqui assim na tua frente, você vê um exército vindo de um lado, você vê animais selvagens vindo de outro, você se vê num caminho sem saída, se Deus mandar você pular, você tem que pular na hora, porque já existe uma plataforma preparada por Deus para te segurar aqui embaixo, amado. Você não vai se machucar, você não vai cair. O exército vai passar direto, os animais vão passar direto e você vai estar aqui em segurança. E depois você volta e continua caminhando. Isso faz parte da caminhada, mano. Os que esperam no Senhor caminham, com base nessa confissão de fé. Se Ele mandar você pular, você não pode ficar pensando muito não, mas se você parar para pensar, as coisas acontecem. Tem decisões que têm que ser rápidas. Você tem que agir com fé. É Deus que está mandando, faça. Não questione Deus. Obedeça a Deus. Nós somos ovelhas. Nós estamos aqui para questionar o Senhor. Estamos aqui para obedecê-lo. Você recebe e diga glória a Deus. Amém. Quarto e penúltimo ponto. Faça para Deus, aleluia, mais do que foi pedido. Porque Ele faz para nós infinitamente mais. Aramantaramanas. Meu amado, se alguém lhe pedir algo, e você fizer aquele algo da forma como lhe foi pedido, você está fazendo o básico. Vamos usar uma expressão mais forte. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Está fazendo o mínimo, não é? Você pode me servir um copo d'água? Está aqui o copo d'água. Serviu, acabou. Cumpriu ali, zerou. Quando Deus nos chama para fazer algo para Ele, amado, Ele espera, isso é para quem quer viver por fé sobrenatural, tá? Que nós façamos mais, além. Sabe por quê? Porque Ele faz para nós sempre infinitamente mais, sempre, sempre, sempre. Então a nossa atitude de obediência deve ser plena, a ponto de nos dispormos para ir além daquilo que for proposto por Deus. O nosso eis-me aqui, a nossa obediência sem questionar, tem que verdadeiramente transcender a razão, tem que ir por meio da fé sobrenatural. Filemão 1:21 diz: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Paulo, quando escreveu a ele, sabia que ia encontrar fidelidade a ponto dele fazer mais do que estava sendo pedido. Amado, Deus quer que nós façamos mais do que nós temos recebido, amado. Nós temos recebido de instrução de Deus. Faça mais, faça o seu melhor, faça o possível, o necessário. Faça realmente com empenho, com amor, com zelo. Dê o seu melhor, o melhor do melhor, amado. É para Deus, é para o Senhor.
Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele faz infinitamente mais, mas ele espera dos seus servos atitudes de fé que estejam além, amados. É o sobrenatural. Você está vendo com os olhos físicos. É uma situação de morte, é uma situação de doença. Mas com os olhos da fé você não vê doença, você vê a verdade, que as chagas de Cristo já sararam. Então você recebe, confessa e toma posse disso. O resto é com Deus. O impossível ele vai fazer, o possível nós vamos fazer. Remover a pedra, tirar as ataduras, que é a nossa confissão em linha com a palavra. As situações vêm para tentar nos vendar, mano. E quando a gente fica no escuro, a gente fica com medo, sem saber para onde vai, e fica inseguro. Nós temos que nos prostrar diante da soberania de Deus, de olhos abertos, para enxergarmos o cumprimento das suas promessas em nós, amado. Olhos iluminados por Cristo, por meio da verdade, da palavra de Deus, da sua graça. Então, meu irmão, antes desse último ponto, mais uma vez, de forma didática, vamos aqui recapitular aquilo que Deus já falou para nós essa noite. O Senhor trouxe para nós, na primeira parte da mensagem, a definição de fé. Nós sabemos que nós temos que viver de acordo com essa grandiosidade, porque quando nós assumimos essa postura, Deus age de forma soberana e surpreendente. Ele quer uma fé ativada totalmente nessa verdade, na palavra, na graça de Deus. Não pode ser em outra palavra, tem que ser na graça de Deus. Uma perseverança que leva a grandes conquistas. E as dimensões da fé que Deus trouxe para nós: ouvir, obedecer, confiar, perseverar, para que impossibilidades se transformem em fatos reais. Na vida de quem quer viver o sobrenatural, Deus espera que todos se livrem do medo, da angústia, da preocupação, da ansiedade. Deus espera que nós tenhamos uma confissão que ativa a fé, que nós obedeçamos sem questionar e façamos mais do que for pedido, amado. Porque nós estamos aqui para ir além, porque Deus quer o além, quer fazer mais. É uma fé sobrenatural. E este último ponto resume isso. Ore de acordo com a vontade de Deus. Ele nos surpreende sempre. Marcos 14:36. E dizia Jesus: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aramantaramanás, Icaramantaраmanás. Amado, reconhecer que tudo é possível a Deus. Reconhecer que às vezes uma situação que você está vivendo pode te parecer difícil, pode te parecer insuportável, pode parecer aos seus olhos algo que realmente não vai dar em um caminho de vitória, mas aprender a orar em linha com a vontade do Senhor. Pai, conhece a minha condição, o meu desejo é esse, mas se for essa a sua vontade, que se cumpra, se não for, que se cumpra a tua vontade. Aleluia. É isso que Deus quer. É isso que Deus espera. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, então não é qualquer coisa que Ele ouve, é aquilo que nós pedimos conforme a sua vontade, Ele nos ouve. 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ele atende, Ele cumpre, se nós pedirmos algo a Ele, em linha com a sua vontade. A gente tem que parar de pedir em linha com a nossa vontade, amado. Nós temos que orar de acordo com a vontade do Pai. E existe uma passagem bíblica que é um exemplo para todos nós, do homem mais sábio da história, Salomão, filho de Davi, a quem foi dada a responsabilidade de dar continuidade àquela construção do templo maravilhosa, que ele, em determinado momento, soube orar.
de acordo com a vontade de Deus. E por causa disso, ele recebeu coisas ainda maiores. Acompanhem 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Dá, pois, já Salomão orando, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Quer dizer, Salomão, ele estava diante do Senhor com a oportunidade de pedir aquilo que estava no seu coração, e ele começou a oração pedindo coração compreensivo, sabedoria, para poder avaliar, para poder discernir o que era bom, o que era bem, o que era mal, para então poder avançar com a obra que Deus tinha para a vida dele. Versículo 10, estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Amado, sabedoria é uma riqueza, conhecimento é profundidade da riqueza. Deus quer que nós tenhamos isso. Isso agrada o coração de Deus. E disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não me pediste longevidade, nem riqueza, nem morte aos inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Deus outorgou a Salomão uma sabedoria que tornou a vida dele uma referência para a humanidade até os dias de hoje. O homem mais sábio da história. Mas, meu amado, Deus faz além. Na vida de quem sabe orar de acordo com a vontade dele, Deus faz além. Deus nos surpreende sempre. E você tem que estar aberto para isso. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para viver por fé. E a fé no sobrenatural, no Deus eterno, poderoso. Versículo 13. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias nessa terra. Aleluias. Meu Deus, eu recebo, meu Deus, o teu infinitamente mais. Eu recebo entendimento, eu recebo sabedoria. Senhor Deus, para que nós possamos orar conforme o teu querer, possamos confessar de acordo com a tua vontade, não com a nossa, para que o Senhor faça conforme o teu desígnio eterno. Aleluia, aleluia. Amado, Deus quer fazer além. Deus quer fazer além. E eu quero, antes de orar para nós encerrarmos, amado, eu quero profetizar aqui, que Deus quer fazer chegar às nossas vidas, assim como foi profetizado por meio do apóstolo Miguel Ângelo para a Igreja Cristo Vive na passagem do ano, que chegarão às nossas vidas bênçãos do tipo, como assim? Como pode? Atos 13:41, vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém for lá contar. Obra tal. Aramantaramanás. Aleluia. Salmo 115:3. É para você, é para você, é para você, é para você, pastor, é para você, pastor, é para você, igreja de Itanhaém, é para você, meu amado irmão. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tudo faz, tudo, não são algumas coisas, são todas as coisas. E meu amado, eu te convido agora a se colocar de pé com ousadia e intrepidez, como um exército levantado por Deus para agradar aquele que a regimentou. E amado, eu quero em nome de Jesus nesta hora,
que nós façamos um mover agora, que façamos um clamor a Deus, que nós obedeçamos aquilo que nós ouvimos por meio da pregação da sua palavra, porque Ele diz que nós, para vivermos a sua fé sobrenatural, temos que aprender a orar de acordo com a sua vontade. Amado, confie em Deus, descanse em Deus, viva por meio desta fé sobrenatural, honre ao Senhor com a sua fé, porque Ele tem promessas grandiosas, Ele quer manifestar coisas que vão além daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar, mas você tem que aprender a pedir de acordo com a sua vontade, você tem que fazer além daquilo que Ele te pede para fazer, você tem que obedecer sem questionar, tem que ter uma confissão ativada com a palavra, tem que jogar fora o medo, a dúvida, o negativismo, porque 1 Pedro 1,7 diz profeticamente essa noite, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, igreja, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deus quer ver a tua fé revelada nesta noite. Deixa esse versículo aqui no telão, amado, porque nós vamos orar nesta hora. E eu creio, amado, que muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. E nesta hora, igreja, ninguém fique calado, ninguém fique contemplativo, ninguém fique observando o bicho. Vamos agora orar a Deus, ao Rei da Glória. Vamos levantar um clamor nesse lugar, porque Deus pode mudar qualquer circunstância. Deus pode revelar a sua vontade nesse lugar. Deus pode manifestar a sua glória se for essa a sua vontade. Por isso, Deus, Pai amado e bendito, Santo e poderoso Deus, Saramantaramanas, estamos na tua santa presença, estamos na tua casa, estamos aqui, Senhor Deus, para render honras, glórias e louvores ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Alfa, ao Ômega, ao médico dos médicos, ao nosso advogado, ao nosso melhor amigo, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Pai das luzes, o Deus infinito, o nosso Pai de amor. Senhor Jesus Cristo, nós nos prostramos agora nessa oração diante da tua presença, diante da sua soberania, nos aproximamos do trono da tua graça, Senhor Deus, com a plena convicção de que tu és poderoso para manifestar infinitamente mais do que somos capazes de pensar, de sonhar ou de imaginar. Porque o Senhor nos ensina por meio da verdade que nós não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que ainda as palavras não chegaram aos nossos lábios. O Senhor conhece cada uma delas, que antes mesmo de te pedirmos algo, o Senhor já atende, porque tu és poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades, segundo o teu poder em glória, segundo a tua riqueza em glória. Senhor Deus, isso é para nós recebemos, Pai, nós tomamos posse, Senhor Deus, e nesta hora, neste momento de oração, nós queremos aprender a viver por fé, mas não é uma fé como a fé do mundo, não é um pensamento positivo apenas, é a fé dos eleitos, é a fé na palavra da graça de Deus que liberta e traz herança, é a fé sobrenatural, Pai. Então, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que o ambiente está propício, o Senhor está presente, porque quando 2 ou mais falam em Teu nome, o Senhor se faz presente, e nós estamos aqui, Pai, sentindo fisicamente, Pai, a Tua presença, sentindo no nosso espírito a confirmação, o Teu sim e o Teu amém, para o nosso clamor. Esse incenso suave já está chegando às Tuas narinas, e o Senhor quer manifestar coisas grandes, Pai. Eu creio e recebo isso no meu espírito, então que se cumpra conforme a Tua vontade. Senhor Deus, se houver alguém que precisa remover a pedra, que remova a pedra nessa noite. Se houver alguém atado, se houver alguém, Senhor Deus, manietado, precisando, Senhor Deus, abrir os seus braços para uma vida de excelência, para voar como águias, Senhor Deus, que isso aconteça agora. Que o Senhor tire as escamas dos olhos, que o Senhor tire, Senhor Deus, todas as amarras do coração, que o Senhor alargue a visão, que o Senhor alargue as fronteiras. O Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus do sobrenatural, e nós não podemos esperar coisas pequenas de um Deus grande. O Senhor é poderoso e quer fazer infinitamente mais, e o Senhor espera de nós atitudes de fé sobrenatural. Que o Senhor encontre em nós servos fiéis,
Que o Senhor encontre em nós a disposição para te obedecer sem questionar. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, dentro e fora da igreja, dentro de casa, no trabalho, nas questões pessoais, individuais. Senhor, tu sondas cada coração e o Senhor transforma maldições em bênção. O Senhor transforma impossibilidades em fatos reais. O Senhor é o Deus tremendo, é o Rei da glória. E nós estamos clamando a Ti, Senhor, porque o Senhor pode e quer fazer agora. Senhor, se alguém ouviu essa palavra, está, Senhor Deus, passando por alguma impossibilidade médica, Senhor, está desenganado pela medicina, assim como a Tua serva deu o testemunho que há 4 anos recebeu um transplante, que o Senhor mesmo faça agora, dê um órgão novo, dê um coração novo, dê um osso novo, um cérebro novo, Senhor Deus, algo novo, manifestando de forma sobrenatural o Teu poder, porque o Senhor faz como o Senhor quer, que se cumpra conforme a Tua vontade, mas nós não vamos limitar o Teu poder por incredulidade, nós acreditamos e estamos, Senhor, estamos aqui em total abertura, para que o Senhor manifeste aquilo que o Senhor quer. Então que se cumpra a verdade, que do alto da cabeça à planta dos pés, que haja manifestação da Tua cura divina. Senhor Deus, essa doença da alma que tem aprisionado, tem deixado alguma pessoa triste, angustiada, Senhor Deus, tem deixado a pessoa presa, questionando, num espírito de crítica, Senhor Deus, num questionamento constante, será que essa palavra é a verdade? Será que é isso para a minha vida? Nesse momento, Pai, que esse entendimento seja aberto, que essa sabedoria venha do alto, e o Senhor verdadeiramente ilumine esses olhos e essa mente, para que possa verdadeiramente viver conforme o Teu querer, viver por fé, a fé sobrenatural. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos no pacto da graça de Deus, nós não precisamos ver para crer, nós cremos para ver, e nós estamos manifestando agora a nossa confissão de fé contra toda impossibilidade humana nas finanças. Senhor Deus, se houver alguém passando por lutas ou aflições de ordem financeira, nós confessamos a palavra que diz que Tu és o dono do ouro e da prata, que Tu és aquele que abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem limite sobre a nossa vida, que o Senhor faz muito mais. Então nós recebemos a bênção do Senhor que enriquece e que não traz desgosto, ausência total de necessidades, teremos para emprestar e não tomaremos emprestado, estaremos por cima e não por baixo, esta vaga já é sua, esta causa na justiça, que o Senhor, conforme a Tua vontade, mova os papéis, mova os corações, transforme situações de, Senhor Deus, sentenças negativas em vitória. Para a glória do Senhor, Tu podes fazer isso, Pai. Nós confessamos em linha com a verdade e recebemos o Teu sobrenatural. Aleluia. Senhor Deus, Tu tens coisas ainda maiores para fazer sobre a vida de pessoas que talvez estejam aprisionadas a hábitos errados. Senhor Deus, ainda presas a algum tipo de vício, algum tipo, Senhor Deus, de prisão mental. Senhor Deus, vícios de internet, vícios de pornografia, vícios, Senhor Deus, de drogas, de álcool, de cigarro, de bebida, coisas, Senhor Deus, que tem prejudicado o bom andamento da vida com Cristo. Senhor Deus, nós cremos no Teu poder e nós confessamos a Tua palavra, para que o Teu poder sobrenatural venha trazer o que a Tua palavra diz, pela liberdade que nós temos em Cristo. O Senhor já nos libertou, Pai. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia. Nós estamos aqui recebendo essa liberdade gloriosa da Tua graça, Senhor Deus, mas tem ainda algo maior que o Senhor pode e quer fazer conforme a Tua vontade. Nós confessamos, Senhor Deus, nós declaramos, nós estamos orando conforme o Teu querer, nós estamos orando conforme a Tua vontade, porque o Senhor nos surpreende, assim como foi com Salomão. Senhor Deus, eu oro e nós oramos juntos agora, unimos a nossa fé pelo crescimento do Teu ministério, pelo avanço da graça de Deus nessa cidade, pelo avanço da graça de Deus neste estado, no Sudeste inteiro, no Brasil inteiro, Senhor Deus. O Senhor começou uma boa obra lá em Angola,
na vida de um homem, e o Senhor trouxe esse homem para o Rio de Janeiro, e ali o Senhor foi fazendo o sobrenatural, revelou a ele a graça de Deus, e hoje nós estamos aqui ombreando este homem, para que a tua graça, Senhor Deus, se cumpra, para que esta última reforma protestante se manifeste agora no seio da tua igreja evangélica protestante. Senhor Deus, nós fazemos parte disso, mas o Senhor quer que essa obra avance, o Senhor quer levar isso adiante, o Senhor quer fazer coisas muito maiores. Então, Deus, em nome de Jesus, eu creio que existem pessoas aqui com um chamado teu, com um sobrenatural já para se manifestar poderosamente, pessoas que vão abrir a boca e vão falar da tua graça, e outras pessoas vão crer, assim como o Senhor fez com Paulo, assim como o Senhor fez com os seguidores de Paulo, o Senhor tem para fazer na vida de muitos. Então, em nome de Jesus, que esses dons e talentos se manifestem e aflorem para viver o teu sobrenatural. Em nome de Jesus, que toda timidez, que toda insegurança seja substituída pela ousadia, pela confissão, pela intrepidez, pelo avanço, Senhor Deus, da tua graça, porque essa cidade te pertence, Deus. Este estado te pertence, Senhor. Este país te pertence, Deus. É o crescimento que o Senhor quer dar. É o crescimento espiritual, é a maturidade, é o discernimento. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, o alargar das fronteiras. Profetizamos, Senhor Deus, o infinitamente mais. Recebemos por fé. É a fé sobrenatural que enche os nossos corações. É mais do que somos capazes de pedir, pensar ou imaginar. Nós cremos e obedecemos sem questionar, Senhor. Em nome de Jesus, que se cumpra conforme a tua vontade, Deus. Que se cumpra conforme a tua vontade, Pai. E a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita, Deus. É a tua vontade, Deus, que tem que se cumprir nas nossas vidas. É a tua vontade, Deus, que tem que se cumprir na nossa igreja. É a tua vontade que tem que se cumprir na vida deste povo. É a tua vontade que tem que se cumprir por meio deste povo. É a tua vontade, Deus. Aleluia, aleluia. Louve a Deus aí, amado. Aleluia, aleluia. Comece a agradecer por fé ao Senhor, porque nós estamos orando de acordo com a sua vontade. Nós estamos confessando a palavra, submetendo a soberania do Senhor para que Ele cumpra conforme Ele quer. Amado, só nos resta agradecer e louvar ao Senhor, porque Ele é poderoso, porque Ele é soberano. Então vamos agora numa atitude de fé nesses minutinhos agora finais. Vamos agradecer ao Senhor antecipadamente. Vamos agradecer a Deus pelo grande livramento que Ele nos deu. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele já mandou o seu exército de anjos e já agiu em nosso favor. Vamos agradecer a Deus pelos sinais, prodígios e maravilhas que Ele manifestou e há de manifestar na nossa vida. Aleluias. Obrigado, Senhor. Tire do seu coração palavras que engrandeçam seu nome. Aleluia, tu és santo, Jesus. Obrigado, Pai, por esta igreja abençoada. Obrigado, Jesus, por esta obra perfeita. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor está fazendo muito mais, muito mais, muito mais do que nós somos capazes de imaginar. Ó Deus, tu és tremendo, santo, santo, justo e bom. E nós queremos te servir com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma. A obra que o Senhor fez e imprimiu em nós é perfeita, Deus. Aleluia. Glórias, glórias, glórias ao santo Deus. Levante suas mãos para os céus e louve ao Senhor. Glórias, glórias, glórias. Santo, 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 santo. É o Senhor Jesus. Vivemos por fé naquele que nos chamou. Nós cremos no teu poder, Jesus, na tua palavra, Pai, que Deus faz mais, muito mais, aleluia. Queremos te agradar, Senhor, por meio do nosso louvor.
por meio da nossa confissão. Aleluia, aleluia. Obrigado, Deus, pela nossa família. Obrigado, Deus, pela tua provisão, pela cura divina que já se manifestou. Obrigado, Deus, pela tua ampla suficiência. Obrigado, Senhor, por esta igreja, por este altar. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus. Aleluia. Veja com os olhos da fé agora, irmão. Aleluia. O impossível já se tornou possível. E onde está a alegria do teu coração, que se manifeste, porque Deus está fazendo mais, muito mais, muito mais, muito mais. É no teu coração que Ele fala agora. Aleluia, aleluia. Por que clamais a mim? Toca nessas águas e avança, porque se o mar não se abrir, eu te faço andar sobre as águas. Eu sou Deus, eu estou contigo, onde quer que andares. Não temas, não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Aleluia. Não temeremos, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, é maravilhoso. Aleluia. Em Deus. Santo, 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 santo. Sopra, Senhor Deus, que se cumpra conforme o teu querer, não por força nem por violência, mas pelo teu Santo Espírito. Eis-nos aqui para te servir, Deus. Estenda suas mãos para o altar, vamos orar pela vida do casal. Santo e poderoso Deus, Pai amado e bendito, nós estamos orando de acordo com a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos na boa obra que o Senhor começou e nós cremos, Pai, que o Senhor vai completá-la a cada dia de glória em glória. Pai, em nome de Jesus, é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. É o cordão de 3 dobras que o Senhor fortalece, Senhor Deus, sobre a vida desta família bendita. Em nome de Jesus, Pai, nós reparamos agora toda e qualquer brecha, nós nos colocamos na brecha, Senhor Deus, e nós ligamos na terra uma cobertura, um manto protetor, a armadura perfeita de Cristo, do alto da cabeça à planta dos pés. Os teus servos estão já equipados, armados para combater o bom combate da fé e para prevalecerem na sua chamada, no seu chamado, na sua caminhada de perseverança, Senhor Deus, porque eles esperam em Ti, porque eles têm as suas forças renovadas em Ti e porque eles voarão muito alto, Deus, e eles vão continuar caminhando sempre. É na caminhada, o Senhor nos leva a patamares superiores, mas é na caminhada que o Senhor quer ver ali a nossa confissão ativada, a nossa fé, e eles têm vivido dessa forma. Por isso, Deus, honra, Pai, assim como foi com Salomão, coisas que eles não pediram, que o Senhor faça transbordar, que o Senhor faça, Senhor Deus, muito mais do que eles são capazes de imaginar. Com os olhos da fé, eu posso contemplar, Senhor Deus, um grande lugar, Senhor Deus, que o Senhor tem para levá-los, e nesse grande lugar, muitas pessoas serão alcançadas por meio da pregação da Tua palavra, pela instrumentalidade e principalmente pela
pela humildade, pelo amor do coração deles, porque eles estão aqui para te servir, eles não estão aqui para receber glória de homens, mas estão aqui para serem usados e capacitados por ti a cada dia. Em nome de Jesus, Pai, que cada experiência, que cada dia, que cada situação difícil, que cada adversidade que vai ser vencida sempre com oração, com a confissão da palavra, sirva para amadurecer cada vez mais os teus servos, para que eles olhem de uma forma cada vez mais firme para a direção que tu tens dado a eles, sem desviar, sem, Senhor Deus, ouvir nenhuma outra voz. Eles vão prosseguir, vão prevalecer, e todos verão que foi a mão do Senhor que fez isso, para a honra e para a glória do teu nome. Senhor Deus, nós cremos e nós oramos e nós já te agradecemos em nome de Jesus. E aqueles que querem viver pela fé sobrenatural, digam com força: amém! E amém! Dê o melhor aplauso que você puder dar ao Rei dos Reis!